Então, qual é a nossa tarefa nesses 3 meses? Qual que é? O que temos que fazer nesses 3 meses de Escola Bíblica Dominical? Percorrer o máximo que for possível em profundidade no livro de... Que livro? Que livro? Lucas. Então, o que vocês sabem a respeito de Lucas? Que é importante nós estamos conhecendo a respeito do autor. O que nós já aprendemos a respeito de Lucas? Ele era apóstolo? Não, então não era apóstolo. Ele tinha uma profissão. Naquela época, provavelmente, essa profissão era exercida por uma questão de afinidade, facilidade para lidar com as questões de saúde. E não deve ter frequentado nenhuma universidade, nenhuma faculdade de medicina. Ele deve ter sido uma pessoa prática. E nós temos experiência no nosso país, inclusive, que muitos práticos faziam um papel muito importante, que hoje não pode ser feito. Bom, então Lucas tinha uma profissão. E que mais que vocês sabem a respeito dele? Então ele não era discípulo, foi uma pessoa que se converteu depois. E ele tinha uma mentalidade científica ou não? Tinha, Ele procurava, aquilo que ele iria escrever, ele procurou informações e mais informações. Ele queria que a tarefa dele fosse a melhor possível, com dados, com informações que ninguém poderia contestar. Então nós agradecemos a Deus por esse evangelho. E esse evangelho, então, primeiro passo importante é sabermos o que significa evangelho. Então vocês já sabem o que significa evangelho. Boa notícia, uma notícia importante para o Império Romano. Jesus veio em que época, que Paulo diz? Na plenitude dos tempos. Então, no momento certo, no momento que o mundo estava preparado para recebê-lo, o Império Romano foi usado como, de certa forma, pela facilidade de divulgação da palavra, porque as estradas, os correios e o povo, praticamente o povo do Ocidente, todo dominado pelo Império Romano. Então, o acesso à propagação do Evangelho se tornou bastante eficiente nesses dias. E então, Deus escolheu 4 pessoas para nos falarem a respeito de Jesus, para nos trazerem notícias, informações a respeito do Evangelho. De uma forma sucinta, o que é Evangelho? Nós comentamos isso no domingo passado. Qual é a boa notícia que o Evangelho traz? Primeiro o quê? Arrependimento. O arrependimento só salva alguém? Não. Então, arrependimento, você se arrepende, você repensa a sua vida. O arrependimento, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que é proveniente de Deus, Deus que providencia o arrependimento. Aí você recebe, você deposita a sua confiança, a sua dependência, a sua salvação, como vocês falaram aqui, salvação. Agora eu sou salvo. Eu estava escravo, eu estava sem orientação, eu estava perdido no tempo, no espaço e na eternidade. Agora eu tenho Jesus na minha vida. Então, se a gente pudesse sintetizar o Evangelho, o que é? É a mensagem de arrependimento e de fé em Jesus Cristo. Tudo bom? Então, o que é Evangelho? Eu vou falar para as pessoas que elas podem começar uma vida nova, porque não precisa dizer para as pessoas que elas estão bem, que elas não estão bem. Elas precisam de uma mudança. E essa mudança, nós sabemos que está ligada ao arrependimento. E só arrependimento? Não, eu tenho que colocar minha fé em Jesus Cristo. Eu dependo de uma pessoa perfeita que se fez homem entre nós, é Deus verdadeiro, e teve que ser entre nós. Bom, o que nós vimos, capítulo 1, capítulo 2? O que nos fala o capítulo 1, capítulo 2? Então, muitas informações a respeito do nascimento de Jesus. Só que antes de falar do nascimento de Jesus, de quem que ele nos fala? Do nascimento de quem? João Batista. Então, um passo muito importante que o Evangelho deu foi trazer João Batista. João Batista é uma profecia, é um cumprimento de alguma coisa que já havia sido dito por quem? Não, irmãos, vocês sabem. Isaías. Então, Isaías, 650, 700 anos antes de Jesus ter nascido, ele nos fala do
de alguém que viria antes de Jesus, e ele viria com uma mensagem, dois aspectos importantes quando você pensa em João Batista. O que o João Batista fala? Exatamente o Evangelho. Ele fala do arrependimento. Então agora vocês vão ler capítulo 3, que é o foco da nossa lição de hoje, nosso estudo, capítulo 3 e capítulo 4. Então o que João Batista nos fala? Capítulo 3, versículo 3. O que ele estava anunciando? Aquele que nasceu de uma forma toda especial, porque Zacarias e Isabel não tinham a menor condição biológica de ter um filho. Tinham ou não? Não tinham. Idade extremamente avançada, mas Deus fez um milagre, Deus fez com que eles tivessem um filho. Esse filho é um precursor de Jesus. Então, qual era a mensagem que ele trazia para nós? 3. Então, arrependimento. Como ele vinha com a mensagem que tocava profundamente o coração das pessoas, do que as pessoas estavam cansadas? Estavam cansadas do judaísmo, né? Uma religião cheia de minúcias, cheia de detalhes, cheia de sacrifícios, de penitências. O jejum que provavelmente acontecia uma vez por ano, já estava acontecendo 2, 3 vezes na semana, né? O dízimo da hortelã. Coisas absurdas, a guarda do sábado, uma série de regrinhas que foram introduzidas e que deixavam a religiosidade, a vida espiritual das pessoas extremamente pesada. Eles não tinham sossego, não tinham paz. Então a pessoa estava cansada do judaísmo. Império Romano, então? Júpiter, né? Mercúrio, Vênus, 1.000 milhões de deuses, né? Deuses que se personificavam a maldade. Baco, por exemplo, Deus do vinho, Deus do alcoolismo. Vênus, a deusa da promiscuidade, da sensualidade. Então o povo estava cansado disso, sem contar o aspecto de estarem debaixo de um império romano que era extremamente opressor. Então, o povo estava bem? Não, estava cansado. Mas acima de tudo, o pesar maior era na vida espiritual. Vocês não concordam? O que deixa a gente mais desgastado? É a vida espiritual. Então, às vezes, as pessoas têm até tudo que você pode ter desse mundo, né? Tudo que for oferecido, que nem o inimigo ofereceu para Jesus. Mas se não estiver bem espiritualmente, se diz uma pessoa fala para mim, eu tinha um buraco na minha vida, eu achei interessante, ela fala, tinha um buraco na vida dela. E ela estava bem profissionalmente, estava tudo certinho, mas tinha um buraco na vida dela. Quer dizer, estava faltando Jesus. Então, essa mensagem de arrependimento foi proclamada. E como o povo viu em João Batista alguém que podia resolver os problemas deles, eles começaram a achar que João Batista era quem? Era Jesus. Era o Cristo de Deus. Mas ele direcionou corretamente os olhos das pessoas. Falou, não sou. Vocês vão olhar para quem? Então, capítulo 3 ainda, versículo 15 e 16. Bom, então ele deu a direção correta, a informação precisa de que nós temos que estar totalmente focados, fundamentados na pessoa de Jesus Cristo. Ele é nosso fundamento, a nossa pedra, nossa rocha. Tomar muito cuidado que às vezes nós começamos a valorizar pessoas e colocar nas pessoas uma confiança que não podemos colocar. Então a gente sabe que é muito fácil a gente se impressionar com pessoas, com líderes, por exemplo, né? Então, qualquer focalização de líder, vocês peçam para Deus tirar da gente. Então, nós temos que estar, a igreja tem que estar fundamentada em Jesus, não é num líder ou alguns líderes, né? Então, nós vemos aí a mensagem, Jesus agora está se preparando para iniciar o ministério dele. Então, João Batista, 2 funções importantes. Ele falava sobre arrependimento, ele falava da vinda de Jesus. Tá bom?
Nós já sabemos muito bem o que é Evangelho. Evangelho é o fato de Deus promover no coração dos seres humanos a possibilidade de arrependimento, se as pessoas quiserem, e fundamentar a sua fé, a sua confiança, a sua dependência, a sua salvação, a sua vida eterna em Jesus Cristo. Então, como é bom poder falar o nome de Jesus, né? Então, nós temos aí um homem que foi escolhido por Deus para nos trazer muitas informações, uma informação importantíssima, né? Que é a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o acontecimento importante entre Jesus e João Batista? Capítulo de hoje. Qual que é? Batismo. O batismo tinha esse aspecto de dizer às pessoas que elas estavam sendo purificadas dos seus pecados, claro que através de uma confiança em Jesus, né? O batismo tinha essa finalidade. O autor da lição fala que, na época, pessoas que queriam fazer parte do povo judeu, vocês sabem que a humanidade estava dividida entre judeus e não judeus. Será que hoje continua assim? De certa forma continua, né? Nós temos um mundo meio dividido. Economicamente, por exemplo, a gente sabe que acontece muito isso. Então, aqueles que são favoráveis aos judeus e aqueles que são contra os judeus. Então, o mundo estava dividido dessa época. Nessa época estava dividido dessa forma. Então, de repente, alguém que não fazia parte do povo judeu, não tinha linhagem, não tinha genética, não tinha familiaridade, começava a se interessar pela palavra de Deus, que na época era o quê? O Antigo Testamento. E esse interesse pela palavra, essas pessoas que tinham esse interesse eram chamadas de prosélitos, quer dizer, tinham uma afinidade. Quando eles tomavam a decisão de se tornarem também adoradores de um único Deus, um só Deus, né, que é o nosso Deus, que nos mandou o Filho dele, nos mandou o Espírito Santo, quando a pessoa tomava essa decisão, então ele participava do batismo. Então o batismo era, de certa forma, uma maneira deles entenderem que estavam começando uma vida nova. Normalmente eles tinham que participar também da circuncisão. E começavam a guardar sábado e os preceitos religiosos daquilo que nós chamamos hoje de judaísmo. Que o judaísmo não era a religião de Jesus. O judaísmo era aquilo que os judeus fizeram, além daquilo que está no Antigo Testamento. Então, o judaísmo é uma religião. E vocês sabem que Jesus não veio aqui para fazer religião. Ele veio aqui para nos falar na nossa necessidade de crer nele. E por que Jesus se batizou? Foi importante o batismo? Jesus precisava de purificação? Não. Ele é perfeito, né? Então vocês têm essa maneira também importante dele se identificar conosco. Ele falou assim, ele se colocou no lugar do pecado. Ele se colocou no lugar do pecador, não é? Essa expressão nós chamamos de misericórdia. A misericórdia é quando você vê alguém com um sofrimento muito grande, você se coloca no lugar da pessoa. Não para sofrer o que ela está sofrendo, mas para você ter condições de entender e poder fazer o que está ao seu alcance para alcançar aquela vida. Então Jesus fez isso. Então, como um ato de misericórdia dele, ele até participou do batismo. Então o batismo é um momento importante. O que mais que aconteceu no batismo? Espírito Santo. Então é um marco importantíssimo que a partir daquele momento Jesus também fez questão de nos dar o exemplo que o ministério dele começou através de simbolicamente nos dizer, olha, vocês precisam de arrependimento. Eu não preciso, mas eu vou me batizar. Vocês precisam do Espírito Santo. Então quem converte a gente? Quem nos leva a Jesus? Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, ele passa então a estar também debaixo da ação, do poder da pessoa do Espírito Santo. Então, o batismo é um marco importante na vida de Jesus, não é? E depois do batismo, o que aconteceu? Por que vocês acham que existe esta relação tão grande de pessoas, começando, como ele diz aqui, né? José, filho de Eli, filho de Matate, vai depois chegando até Adão e Adão Deus. Por que foi importante colocar essa sequência, que nós não encontramos essa sequência em Mateus. Mateus vai até onde? Vai até Abraão, né? E Lucas vai até onde? Vai até Adão.
quer dizer, chegando em Deus, né? O que vocês conseguem perceber nisso? O público-alvo do Evangelho. Mateus escreveu para enfatizar, trazer informações importantes para quem? Cumprimento das profecias de Deus. Para quem? Principalmente para os judeus. Então ele vai até Abraão. Abraão é o marco importante humano da história do povo judeu, né? Porque vocês têm Adão e Eva, depois já aconteceu Noé, e Noé teve 3 filhos, e um dos descendentes de Noé, Sem, deu origem a um povo que é o povo chamado povo de Israel, povo de Deus. Então, Abraão, Isaac, Jacó e depois os 12 tribos. Então, vocês percebem que o plano de Deus, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, o que foi feito? Inicialmente, Deus queria que os judeus se convertessem. Era um povo que vinha convivendo há muito tempo. Não porque eles eram melhores, não porque eles merecessem, mas porque no amor de Deus, eles eram a linhagem da qual nasceria Jesus. Então, por que o Evangelho de Lucas vai até Adão? Porque o público-alvo do Evangelho quem era? Os gentios. Né? Então, é outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração. Né? O que isso mostra para nós? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria. Então, na minha casa, na minha rua, na nossa dracena, no nosso estado, no nosso país. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Às vezes existe um questionamento, por que nós, às vezes, investimos tanto em missões mundiais, né? Por que vocês acham que é importante nós investirmos tanto em missões mundiais? Porque a nossa vontade é, não, vamos trabalhar só em Dracena, vamos ganhar Dracena para Cristo. Todos os recursos que nós temos, nós vamos usar para ganhar Dracena. Está certo fazer isso? Está errado, né? Porque Jesus disse, portanto, ide e fazer discípulos em todas as nações. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E onde acaba exigindo mais recursos financeiros, que é uma coisa que às vezes a gente vê irmãos questionando, mas por que mandar tanto dinheiro para missões mundiais? Por quê? Onde nós temos que gastar mais? Onde que nós obrigatoriamente vamos gastar mais? Mandando um missionário para o Sergipe ou mandando um missionário para a Índia? Onde vai exigir mais recursos financeiros? Não é que a Índia é mais importante que Sergipe. Não tem nada a ver, porque a importância é semelhante. A tarefa é concomitante, vocês entenderam? Você tem que fazer tudo junto. Não é fazer uma por etapa, não, agora vamos a Dracena, depois nós vamos para a região Alto Paulista, depois nós vamos para o estado de São Paulo, Brasil e mundo. Não, você tem que fazer tudo junto. Agora, você acaba, às vezes, tendo que investir mais financeiramente em missões mundiais. Por quê? Porque o recurso é mais dispendioso. Mas, acima de tudo, por quê? Porque nós estamos trabalhando com povos que nunca foram alcançados. Você viu que o pastor falou 3.500, nós chamamos de etnias. O que é etnia? Etnia pode ser 200 pessoas, 20 pessoas que fazem parte de uma tribo, de um grupo que não tem contato com mais ninguém na face da terra. Então são etnias. Inclusive, portanto, ir fazer discípulos em todas as etnias. O que é uma etnia? Um grupo social que tem a sua cultura, a sua religiosidade, que tem sua maneira de viver, de comer. Então, é uma tribo indígena, por exemplo, é uma etnia. Então, portanto, ir de pregar esse evangelho para todas as etnias. Então, por isso que nós temos que suplicar a Deus. Não é que a gente quer investir mais em missões mundiais, não é isso. É porque missões mundiais, realmente, você vai trabalhar com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca. Você pode achar difícil. Mas, por exemplo, eu fiquei 2 anos e meio num lugar lá em Portugal que nunca se falou de Jesus de verdade. Do jeito que a gente tem na Bíblia. E um povo extremamente religioso. Mas nunca me falaram a respeito de Jesus que nós vemos na Bíblia. Era um outro Jesus. Então vocês percebem isso num povo que... Agora imagina um lugar que não tem a Bíblia. Nós temos muitas pessoas que não têm condição de ler a Bíblia, porque a Bíblia não está traduzida ainda.
Então, sejam 3.500 etnias, aí tem povos, tem nações, tem tribos que nunca ouviram falar. Então, Lucas teve esse insight, né? Ele teve essa perspectiva. Olha, eu não vou chegar até Abraão, eu vou chegar até Adão. Porque se eu chegar até Abraão, eu vou ficar só com os semitas. Mas tem o quê? Sem, Cã e Jafé. Tem os outros. Aqueles que tiveram origem em Cão, aqueles que tiveram origem em Jafé. Porque todos nós somos descendentes. Ou de Sem, ou de Cã e de Jafé. Ah, mas o Cã... Não, tem gente que a descendência está lá. Por quê? Vocês não acreditam que todo mundo só ficou Noé e os 3 filhos e a sua esposa e as 3 noras? Então todo mundo é descendente. Agora, então, importante para nós a visão que Lucas tem. Ele quer levar o evangelho para todas as pessoas. Alguém tem alguma dúvida, um questionamento nesse sentido? Entenderam porque às vezes você vai lá na relação da tesouraria e você vê um recurso muito maior mandando para missões mundiais que para missões nacionais? O ideal seria que nós mandássemos, né? Mas por que acaba acontecendo isso? Porque, por exemplo, teve um tempo aí, está mandando Bíblia ainda, Anitta? Parou? Mas a Junta de Missões Mundiais, tragam Bíblias para nós mandarmos para a China. É claro que para você mandar uma Bíblia para a China, e são milhares e milhares, talvez milhões, na época eram milhares de pessoas que estavam sem Bíblia na China, os convertidos. Então você vai mandar a Bíblia para a China. Agora, me digam no nosso país, quantas pessoas não têm um Novo Testamento em casa, pelo menos? Quem, Gideões aí, pode falar. Qual é a estatística de vocês? No Brasil. É raro, né? É raro. A não ser tribos indígenas, a não ser, por exemplo, talvez algum povo muito isolado. Então, vocês imaginam que a palavra de Deus no nosso país é acessível para todos. Só os Gideões, olha, eu me lembro, acho que o primeiro Novo Testamento que eu ganhei era dos Gideões. Então, vocês imaginem agora, pensem bem, alguém que não tem a Bíblia. Já pensou? Que sofrimento? Não ter direção, não ter orientação, não poder ter fé, não poder orar do jeito correto. Vocês viram que na Índia, aqueles fogos, aqueles rituais terríveis que eles fazem lá, e vaca para tudo quanto é lado. Não é que nós somos contra eles, não, mas eles precisam de Jesus. Onde nós vemos isso muito claro? Em Lucas. Lucas é um evangelho para todas as pessoas. Vocês têm Mateus, que focava os judeus, para nós hoje é importante também. Você tem Marcos, que é o evangelho também para todas as pessoas, uma síntese, vamos dizer assim, alguns dizem que ele escreveu como se fosse um jornalista, né? Foi escrevendo, colocando as notícias ali, e uma bênção, né? Marcos, não é? Outra bênção, Lucas, outra bênção, João, né? Então nós temos esses 4 evangelhos. Quem? A você. Porque vocês sabem que a responsabilidade de a pessoa ir para o céu ou para o inferno é dela. Mas a mensagem somos nós que temos que pregar. Né? Ezequiel fala 2 vezes, fala isso, que a responsabilidade é nossa. Nós, graças a Deus, né, eu fiquei assustado com isso, porque eu tive um pouquinho de contato com meu avô. Eu achava uma pessoa muito legal mesmo. Né? Eu falei, mas agora vai para o inferno. Porque ele não acreditava de jeito nenhum, né? Mas aí eu lembrei, né, que diz assim, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ele nunca ouviu, né, como também eu nunca ouvi nos 3 anos que eu estive lá naquele lugar. Então, tudo bem. Ele era uma pessoa que fazia as coisas de Deus sem ter. Paulo fala isso, né? Que a pessoa às vezes faz as coisas de Deus, tem uma consciência, tem uma responsabilidade, mas nunca ouviu. Agora, por que o Brasil está sofrendo tanto? Porque o Brasil todo já conhece Jesus, uma maioria conhece.
Então vocês estão vendo quantas coisas acontecem, por quê?